Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes in detail. Você está ouvindo o História FM. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Você sabia que o Brasil teve uma pequeníssima participação na Primeira Guerra? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei não um, mas dois professores. Primeiro, um velho conhecido do História FM, professor Francisco Quartim de Moraes. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Mais uma vez eu agradeço o convite, é sempre um prazer participar aqui do História FM, conversar com você e também com os seus ouvintes indiretamente. Eu me chamo Francisco Quartim de Moraes, sou doutor em História pela USP e no momento eu faço pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP. E aqui conosco pela primeira vez a professora Lívia Claro, a quem eu passo a palavra para se apresentar também. Então, Lívia, seja muito bem-vinda ao História FM, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigada, Iclis. Eu queria primeiramente agradecer o convite, como ouvinte do História FM, é muito interessante a gente poder contribuir com o episódio. Eu sou doutoranda em História Social pelo Programa de História Social da UFRJ, com uma tese de doutorado, uma pesquisa de tese de doutorado sobre a Primeira Guerra Mundial, e sou mestre em História Política pela UERJ também. Então é isso, gente. Vamos conhecer que papel foi esse do Brasil na Primeira Guerra Mundial, depois que eu der um recado para vocês. Se você acompanha o História FM nos últimos meses, vocês sabem do que eu vou falar, né? É da Insider, a marca que está patrocinando este episódio. E hoje eu queria falar um pouco sobre o motivo de eu ser cliente da Insider há mais de 1 ano e meio, bem antes de começar a ser patrocinado, que é conforto. Eu sou um cara louco por conforto e, bom, eu já falei muito pra vocês aqui que as roupas da Insider não desbotam, não desamassam no corpo, evapora o suor mais rápido, o que faz com que ela demore mais pra pegar cheiro, tudo isso aí, né? Mas o que pega pra mim mesmo é conforto, tanto térmico quanto tátil. Eu tenho muita sensibilidade tanto pro calor quanto pro toque do tecido na pele, e eu não falei disso aqui no podcast, eu acho, eu falei disso nas redes, mas eu fui diagnosticado nesse ano de 2024 como estando no espectro autista, e uma característica que eu tenho, e eu sei que outras pessoas com autismo também têm, é uma hipersensibilidade a tecidos. Às vezes o tecido é um pouco áspero, e o incômodo pra gente é muito maior do que pra uma pessoa que não é neurodivergente e tal, então conforto pra mim é uma coisa que pesa muito. E as tech t-shirts da Insider, as cuecas e as outras peças da marca atendem ao que eu preciso em termos de conforto. Até a tech t-shirt preta da Insider é mais confortável no sol do que as camisetas de outros tecidos. Por exemplo, eu passei um dia recentemente nas filmagens de um longa-metragem lá no Rio Grande do Sul, peguei sol a tarde inteira, o ar tava quente, tava meio abafado, e eu fiquei o dia inteiro com uma tech t-shirt preta da Insider. E eu fiquei bem, eu fiquei tranquilo. A única coisa que não ficou tranquilo foi a minha nuca, que ficou um pouco queimada porque eu tava sem protetor solar. Mas assim, eu não morri de calor com a camiseta preta. Por quê? Por conta da tecnologia da tech t-shirt. E assim, eu era um adolescente fã de heavy metal que só andava de preto até no verão, então eu sei muito bem a diferença que faz uma tech t-shirt em relação a uma camisa comum. E se você tá querendo comprar camisetas da Insider com desconto, aliás, não só camiseta, né? A loja inteira. Esse é o melhor mês do ano pra isso, porque a gente está no mês de Black Friday. De hoje, dia 11 de novembro até o dia 17 de novembro, os produtos mais vendidos da Insider estão com desconto. Eu não vou falar todos aqui, porque são vários, mas só pra vocês terem uma noção. Tech t-shirt com gola U, com gola V, cueca comfort, undershirt, saia envelope, enfim, várias peças, tanto masculinas quanto femininas, estão com descontos diretos no site. Mas se você usar o meu cupom, você consegue mais 15% de desconto. Então, se você somar os 15% do meu cupom com os descontos que você acha lá dentro do site, você pode conseguir até 40% de desconto, dependendo das roupas que você quer comprar. Então, na hora de fechar a compra, você pode usar o cupom HistóriaFMBF, BF de Black Friday, tá? HistóriaFMBF, mas você pode acessar o site da Insider pelo link que está na descrição desse episódio. Se você entrar por esse link, o desconto é automático, você não tem que digitar o cupom. E você me ajuda muito, você vai mostrar
mostrar pra Insider que vale a pena continuar apoiando o História FM. Então, corre lá, porque você não vai se arrepender de vestir Insider, mas vai se arrepender de perder os descontos desse mês. Então, corre lá. E rapidinho, gente, eu tenho que falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é essa campanha que financia o História FM desde o seu começo lá em 2019, e ela é muito importante para que esse programa continue existindo. Você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Se você entrar nesse link apoia.se/obrigahistoria, você vai ver as recompensas lá do lado. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Carlos Rossassi, Carolina da Costa, Everton Berman, André Astete, José Vanzella, Rafael Campos, Mariana Solidade, Josenildes Almeida, Sérgio Abrita, Décio Lauretti, Fernanda Freire e Gilberto Santório Júnior. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse programa existir. E se você que está ouvindo quer apoiar um projeto educacional gratuito para que ele continue no ar, você quer fazer parte dessa comunidade, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e apoiar com qualquer valor. Se quiser fazer um apoio pontual, sem recompensas, você pode fazer pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Anos atrás, no dia 26 de outubro de 1917, o Brasil proclamou guerra contra o Império Alemão e entrou na Primeira Guerra Mundial. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês qual era a situação do Brasil, especialmente do ponto de vista econômico, antes da Primeira Guerra começar. Uma vez, claro, né, que a guerra afeta as exportações do Brasil e tudo mais. É até curioso, porque nas minhas outras participações aqui no História FM, eu já falei um pouco desse produto, que era o principal produto brasileiro na época. Não dá pra gente falar de situação econômica do Brasil nesse período, aliás, enfim, de meados para o fim do século XIX até meados do século XX, é difícil falar da economia brasileira sem falar do café. Aí, no período, era importante também a produção de borracha. Ela chegou a ocupar um papel de exportação e de importância econômica para o Brasil quase tão grande quanto a do café. Mas ela rapidamente caiu, até porque a maior parte dos recursos financeiros, diplomáticos também do Brasil foi mobilizada para garantir os lucros da cafeicultura, né? Isso ficava em um contraste frontal com a situação dos estados amazônicos, onde acontecia essa produção da Hevea brasiliensis, para usar o termo científico aí, o nome científico da borracha, né? E as capitais amazonenses, a gente sabe hoje que sofreram com esse abandono, deixaram ali belos monumentos abandonados, mas não romperam com o ciclo de estagnação de muitas décadas da região, não aliviaram a pobreza dos mais de 200 mil nordestinos que se deslocaram para a região amazônica para sangrar a seringueira. É curioso também, porque aí a borracha, um dos processos que fez a borracha perdeu a importância na economia brasileira, foram as plantações do Ceilão, que tinham uma produtividade maior, né? Evidentemente também porque teve ali uma organização do Estado maior para a sua produção. Agora, num certo sentido, isso foi, talvez, assim, pode-se dizer que foi até uma sorte, digamos, do Brasil, porque não dava para saber, mas pouco tempo depois foi criada a borracha sintética, e aí essa produção natural da borracha através das seringueiras, evidentemente, caiu, parou de ser importante. O café era de longe o produto brasileiro com maior taxa de lucratividade, mesmo nesse período. E como no Brasil a gente tem nesse período uma imigração muito importante, não faltavam braços para produzir o café. O Brasil também tinha uma extensão de terras sem cultivo, enfim, muito grande, né, o que também era um fator determinante para essa expansão quase infinita da cafeicultura. Somado ao fato de que o Estado brasileiro, o Estado paulista primeiro e depois o Estado brasileiro se organizaram em torno desse produto para defender esse produto, também evidentemente influenciava os produtores brasileiros, os produtores agrários brasileiros a investir sempre no café, porque era evidentemente aquilo que dava mais lucro para eles, né? Então a produção cafeira no Brasil, ao longo do século XIX e começo do XX, ela vai saltando, né? Sei lá, a gente pega, você pega o ano de 1881, o Brasil produzia 3,5 milhões de sacas de café. E esse número salta para 5,5 já 10 anos depois, 1891, e mais 10 anos depois, em 1991, o Brasil produz 16 milhões de sacas de café. Chegou nesse período a produzir 3/4 do café do mundo inteiro, né? E isso dava uma possibilidade para o Brasil de manipular a oferta mundial do café,
de evitar uma palavra muito forte, mas de enfrentar as crises econômicas com esse produto, né? Porque o Brasil tinha capacidade, era razoavelmente simples para o Brasil reter os estoques de café e alterar o preço no mercado mundial, né? Esse processo era financiado por empréstimo estrangeiro, por impostos que incidiam normalmente sobre os consumidores e por um processo de desvalorização da moeda também, que causava no Brasil uma inflação bastante grande, uma perda do consumo nas camadas populares, mas para os grandes cafeicultores que vendiam o seu produto em moeda internacional e que, portanto, não só não sofriam as consequências da inflação, como quando eles voltavam com esse dinheiro estrangeiro para o Brasil, esse dinheiro valia ainda mais em relação à moeda nacional. Antes da Primeira Guerra, é uma situação, o Brasil se encontra como um exportador agrário de produto primário, basicamente o café e também um pouco a borracha, né? É muito pouco industrializado, mas com essa vantagem de ter quase o monopólio da produção do produto que ele exporta e de, portanto, poder trabalhar com esse fato e defender o seu produto. Bom, a guerra foi declarada na Europa e como o governo brasileiro agiu nesse momento e qual o impacto da guerra nesses primeiros anos aqui no Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto político. E além da questão do café, houve a criação da tal Liga Brasileira em 1915, certo? O Brasil foi muito rápido, na verdade, na sua reação quando foi declarada a guerra, né? O início começa dia 3 de agosto de 1914, com o Império Alemão declarando guerra à França, esse é considerado o início oficial da Primeira Guerra Mundial. No dia 4 de agosto, já o governo Eves da Fonseca vai lançar o decreto 11.037, que é o decreto que vai destituir a neutralidade brasileira nesse conflito perante os dois blocos beligerantes que se apresentaram naquele momento. E o decreto, se vocês pegarem o decreto que está disponível na internet, inclusive, né, esse decreto, a grande preocupação do governo brasileiro demonstra ser regularizar o comércio com os beligerantes e o transporte naval. O Brasil era um país agroexportador, dependente do mercado externo, então regularizar esse transporte era uma das principais preocupações do governo Eves da Fonseca naquele momento, sobretudo porque o Brasil vinha enfrentando uma crise econômica séria desde 1913, então era uma das preocupações. E, em segundo lugar, era regularizar a situação dos imigrantes. O Brasil tinha um contingente muito grande de imigrantes alemães do Brasil naquele momento, e havia uma preocupação em não permitir que essas pessoas participassem de alguma maneira ativamente desse conflito, enviando dinheiro para o país de origem ou mobilizando essa população de alguma forma. Então, a preocupação básica desse decreto, lendo o documento, é regularizar esse comércio e vigiar esses imigrantes. A participação brasileira, né, o impacto da guerra no Brasil, a gente pode identificar 3 fases elementares. De 1914 a 1916, que é o período em que existe essa neutralidade. De 1916 a 1917, com essa neutralidade, ela começa a ser contestada, né, publicamente. E 1917 a 1918, que foi o período em que o Brasil declarou guerra, né, aos impérios centrais. Do ponto de vista econômico, quando essa guerra foi declarada, né, já começa a ser sentidos os primeiros impactos na economia brasileira, né, com a dificuldade de obter empréstimos, porque, obviamente, esses países, bancos, fábricas, né, exportações estão voltadas para o esforço de guerra. Então, o Brasil encontra dificuldade em obter empréstimos nesse contexto, em transportar o café, e esse vai ser um problema central, né, e outros produtos de tipo exportação que o Brasil tinha naquele momento, porque, primeiro, por conta da guerra naval, né, pela primeira vez se utiliza submarino como arma de guerra, então isso vai gerar uma série de entraves, e depois por outras questões também que a gente pode comentar mais adiante, né, por conta da política beligerante que cada bloco vai adotar, e isso vai ter um impacto muito grande na economia brasileira. Do ponto de vista político, e eu posso também trazer um ponto de vista cultural, né, o Brasil vai sofrer com pressões dos países beligerantes no campo diplomático. Ele vai ter aí que lidar com as demandas, né, apesar da declaração de neutralidade, o Brasil, não só o Brasil, como toda a América Latina, vai ter que lidar com as demandas desses beligerantes, demandas no sentido principalmente desse comércio naval, do transporte naval, do comércio externo. Os beligerantes vão tentar aí, pressionar os governos para tentarem adotar medidas que lhes favorecessem, mesmo o Brasil estando neutro na guerra. E essa sociedade ela vai estar mobilizada, né, de uma forma ou outra. Se coloca muito que
a sociedade brasileira, no geral, não ligou para a Primeira Guerra Mundial. Se a gente for falar de uma massa da população, a gente pode dizer até que realmente essa guerra não vai impactar de maneira muito, muito grave, mas se a gente for falar das elites políticas, das elites culturais, eles vão estar debatendo esse conflito, né, via jornais. Então, assim que a guerra é declarada, né, e o Brasil adota a neutralidade, no mesmo mês de agosto já começam a sair os primeiros artigos de análises, de opinião, cartas falando sobre a guerra. Então, a imprensa brasileira tem bastante material a respeito de como essa guerra impactou nesse primeiro momento essa sociedade, né? Então, o Brasil vai ficar como um país neutro, meio que no centro não, né? Vai ficar sendo disputado assim como outros países neutros da América Latina, né? Por conta da política beligerante que se instaura, né? A Primeira Guerra Mundial, ela pode ser considerada a primeira guerra global da história, no sentido que ela vai ter aí os seus efeitos expandidos para vários países de diferentes formas, não só aqueles países que participaram militarmente do conflito, mas os efeitos econômicos, os efeitos culturais, né? Então, o impacto entre 1914 e 1918 que a guerra teve nos países neutros foi muito grande, né? Mesmo eles não estando presentes militarmente nesse conflito. No caso da Liga Brasileira pelos Aliados, acho que vai ser fruto desse contexto de disputa de opiniões, do Brasil ter sido alvo também, ter sido um lugar que recebeu muita propaganda de guerra, tanto dos impérios centrais quanto da Entente. Então essas versões elas vão aparecer na imprensa, e a Liga Brasileira pelos Aliados era criada logo em março de 1915. Se a gente for pensar que a guerra começa em agosto e alguns meses depois essa liga ela foi criada, né, dá para entender mais ou menos qual foi o impacto, a mobilização que essa elite cultural e política no Brasil teve em relação à guerra. A Liga ela vai ser fundada por 3 figuras que não são assim muito conhecidas desse métier intelectual, que foi o Antônio Reis Carvalho, principalmente, e o Elísio Montarroz, né? O Elísio Montarroz, ele era um jornalista, ele era um militar, não tinha um grande destaque nessa vida intelectual, e o Antônio Reis Carvalho era um burocrata, né? Então não eram figuras de grande vulto. Eles chamam para fazer parte dessa liga o José Veríssimo e o Graça Aranha, esses sim, com grande destaque na cena intelectual do Brasil naquele momento. E essa liga, ela tem como objetivo principal, ela coloca na nota que ela envia para a imprensa brasileira, naqueles jornais do Rio de Janeiro naquele momento, ela tem como principal objetivo arregimentar a opinião pública brasileira em favor dos aliados. Então ela começa com uma sociedade que tem esse propósito, e ela utiliza de várias estratégias para conseguir essa opinião, conseguir arregimentar essa opinião pública. Então ela vai ter festas, vai ter saraus, vai organizar eventos beneficentes em lugares chaves do Rio de Janeiro naquele período, como o Campo de Santana. Mas depois de um certo tempo, principalmente depois da morte do José Veríssimo, que ele morre no início de 1916, a Liga ela assume um tom mais agressivo, né? Ela assume uma postura mais de demanda em relação ao governo brasileiro, e passa a atuar mais como um grupo de pressão para tentar modificar a postura do governo brasileiro diante da guerra. Então ela começa a atacar muito fortemente, por exemplo, Lauro Miller, né, que naquela época era o ministro do Itamaraty, né, era o ministro das Relações Exteriores, que era uma pessoa que tinha ascendência alemã, né, ele era brasileiro, mas tinha ascendência alemã. Então ataca muito Lauro Miller, conforme os navios brasileiros, né, em tese brasileiros, vão sendo bombardeados, vão sendo postos a pique pelos submarinos alemães. Ela exerce uma pressão muito grande e vai ser uma personagem chave para que o Brasil possa entrar na guerra como beligerante ao lado dos aliados, né? Então a Liga ela tem essa função, ela vai aí arregimentar uma parte importante da intelectualidade fluminense naquele momento. Ela vai ter figuras como Olavo Bilac, Lima Barreto, né, entre outros nomes conhecidos na sua lista de sócios, né, além do Graça Aranha e do José Veríssimo, mesmo tendo falecido no início de 1916. Então eles têm uma participação muito grande na mobilização das opiniões públicas, da opinião pública brasileira em relação ao conflito. Tem uma aparente contradição aí. Não, primeiro, vou começar de novo. Vou dizer que eu me sinto contemplado pela fala da Lívia, mas noto aí uma certa contradição. Não fui eu que notei, na verdade, né? Foi o Celso Furtado, no Formação Econômica do Brasil. Mas uma aparente contradição entre a crise econômica estrangeira, que a Lívia descreveu bastante bem, e, digamos, uma oportunidade de desenvolvimento econômico para os países periféricos, né? Para as economias periféricas
e especificamente no caso do Brasil, que ele categorizou bem como essa ideia da substituição de importações, né? Então, produtos que o Brasil, e aí produtos especialmente produtos, bens de consumo da classe média em geral, porque os ricos têm dinheiro e aí continuam consumindo, não importa o preço, mas a classe média sofre com uma escassez de produtos, de bens de consumo que eles estavam acostumados a importar, né? E isso cria um surto industrial já com alguma importância, não é o maior surto industrial brasileiro, não é consolidado como foi aí depois das indústrias pesadas durante os governos Vargas, mas cria um importante surto industrial já. Essa questão da crise econômica, né, uma crise externa, na verdade o Brasil tinha desde 1913 uma crise também, quem diz isso também não sou eu, porque eu também não estudo a parte econômica, eu li isso no estudo do Francisco Vinhosa, né, que ele afirma que desde 1913 o Brasil já vinha com uma crise, né? O governo Hermes da Fonseca também, ele fez uma série de manobras para tentar segurar as finanças, inclusive decretar 12 dias de feriado bancário. O Brasil pegou o segundo grande empréstimo nesse período, né? E realmente teve essa política de substituição de exportações, né? Pode dizer em política, né? Teve esse surto de industrialização desse período, mas ainda assim o Brasil sofreu muito na parte econômica com a Primeira Guerra Mundial, principalmente por conta das chamadas blacklists, né? O governo britânico, em 1914 já, ele instituiu uma lei, né, um regulamento que proibia os cidadãos britânicos de fazer comércio com cidadãos de nacionalidade inimiga, né? E a intenção óbvia deles era limar a concorrência alemã do comércio internacional, né? Só que essa política do governo britânico acabou sendo estendida aos países neutros também. Por que ela foi estendida a esses países neutros? Porque a Inglaterra era a principal potência naval daquela época, né? Então ela tinha condições de chegar nesses portos, e essa legislação, que continuou sendo aperfeiçoada aí com o decorrer da guerra, né, principalmente depois da criação o nome era Departamento de Comércio Estrangeiro, ficou ligado, isso no governo da Inglaterra, do Reino Unido, que estava ligado diretamente ao Ministério das Relações Exteriores daquele país. Então era responsável esse departamento por criar listas onde eram incluídos não só empresas pertencentes de capital alemão, mas também de pessoas que eram ligadas de alguma maneira, que tinham sociedade com pessoas de nacionalidade alemã, que tinham ascendência alemã. E isso chegou no Brasil através da grande pressão diplomática que os agentes consulares fizeram aqui dentro. Então teve muita empresa brasileira que simplesmente se viu, mesmo não tendo qualquer tipo de ligação com a Alemanha, né, foi incluída nessa lista negra por fazer comércio, por ter algum tipo de relação com uma empresa alemã, e isso trouxe sérios problemas, porque elas quebraram, porque não tinha mais acesso a empréstimo, não tinha acesso ao mercado consumidor, não tinha acesso mais a insumos, porque não conseguiam, né, o bloqueio britânico impedir que chegasse, né. Dentro do país mesmo, muitas empresas sofreram dificuldades, porque outras empresas brasileiras com receio de ser incluídas nessa lista, né, vão romper contratos. Então vai ter aí uma série de questões por conta dessa política britânica, né, por conta da decorrência da guerra. Então a crise brasileira vai ser acentuada por conta dessa política dos beligerantes, né, nesse sentido. Para contextualizar essa fala da Lívia, é importante a gente lembrar que a Alemanha era o segundo principal parceiro comercial do Brasil, né? Só atrás justamente da Grã-Bretanha, né? Então era uma disputa aí fundamental para os rumos da economia brasileira. Acabou rompendo relações diplomáticas com a Alemanha, e aí, a partir desse episódio, as coisas começaram a se acirrar cada vez mais. 2 novos navios brasileiros, o Tijuca e o Lapa, foram afundados também por submarinos alemães. O Brasil tomou uma atitude drástica, que é confiscar 45 navios alemães que estavam em portos brasileiros. Em 1916, um navio supostamente brasileiro, chamado Rio Branco, foi afundado por um submarino alemão, e o governo britânico usou isso para tentar fomentar o antigermanismo no Brasil.
Só que, no entanto, a história é um pouco mais complicada do que isso, tanto que eu falei navio supostamente brasileiro, né? Então eu queria perguntar pra vocês, assim, qual é a situação do navio e sobre esse incidente, se ele teve um impacto mesmo na opinião pública no Brasil, ou se não deu em nada, como é que foi isso? Então, o Rio Branco, e aí é um fato, ele foi o primeiro navio de bandeira brasileira a ser naufragado, mas esse navio ele tinha sido vendido para a Noruega antes, né? E a Noruega tinha arrendado para um grupo econômico inglês. E a tripulação, quando esse fato ocorreu, né, em 1916, a tripulação era basicamente norueguesa, mas o navio estava com a bandeira brasileira e no seu casco, em letras garrafais, também estava escrito Brasil. Talvez, aí é uma suposição, um chute, eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas é um chute que talvez o uso da bandeira brasileira por essa nau fosse justamente uma maneira de tentar fingir que o navio era de uma nação neutra e evitar o ataque alemão. Esse fato foi amplamente usado no Brasil e com sucesso como propaganda anti-alemã. Bom, vamos lá. O Rio Branco realmente é isso que o Francisco falou, né, comentou, não era exatamente um navio brasileiro, tinha sido vendido para a Noruega. Não tinha brasileiros a bordo quando ele foi afundado. Alguns jornais noticiaram que houve mortes de brasileiros, quando na verdade eram 2 noruegueses que tinham sido naturalizados de maneira ilegal, né, como brasileiros. E de fato o afundamento desse navio do Rio Branco causou uma grande comoção aqui no Brasil e foi utilizado como material de propaganda pela Inglaterra, pela França, para tentar imobilizar a opinião pública no Brasil. Lembrando que isso foi em 1916, então desde 1914, final de 1914 e 1915, já havia aí um embate muito grande entre aqueles que apoiavam os aliados nessa guerra, né? Isso eu estou falando de um debate que estava restrito a grupos intelectuais, políticos, à elite cultural brasileira naquele momento. Então já tinha um debate entre os que se consideravam aliadófilos, né, porque defendiam os aliados, e os chamados germanófilos, que defendiam a Alemanha nesse conflito principalmente. Então já havia, por exemplo, nesse período, a chamada Liga Brasileira Pró-Germânia, que foi fundada meses depois da Liga Brasileira pelos aliados, também com um caráter aí de arregimentar a opinião pública em favor dos impérios centrais, principalmente da Alemanha, né? E a imprensa brasileira naquele período, apesar de haver essa disputa, né, era uma disputa desigual, porque a intelectualidade brasileira naquele momento era majoritariamente favorável aos aliados. A imprensa fluminense, pelo menos da capital, do Rio de Janeiro, também tinha uma postura em favor dos aliados. Então, essa postura não era algo também que a gente pode dizer que seja culpa das simpatias dos redatores, enfim. A Inglaterra ela cortou os cabos telegráficos que ligavam a Alemanha às Américas, então ficou difícil, né, a comunicação entre a Alemanha e esses continentes. Então, as agências de notícias que abasteciam os jornais eram basicamente 2, a Reuters e a Havas, que eram ligadas, né, à Inglaterra e França. Então, como por conta da mobilização para a guerra, aquelas agências elas vão estar ligadas aos departamentos de propaganda, então elas vão enviar notícias com um teor favorável, né, aos seus países que estavam em guerra naquele momento e desfavorável ao inimigo, que era, no caso, o Império Alemão. Então, tinha-se um clima já de pró-aliados naquele momento e de desconfiança que já vinha até antes da guerra em relação aos alemães, né? Era veiculado entre essas elites intelectuais a ideia do perigo alemão, de que os imigrantes do sul do país eram ligados ao Império Alemão, que se consideravam alemães, não se consideravam brasileiros, né, os seus descendentes, e que havia uma tentativa ou um plano de que esses imigrantes e seus descendentes iriam simplesmente tomar a parte sul do país e anexar o Império Alemão. Fruto também dessas questões em relação ao perigo alemão, foi fruto também das ligas pan-germânicas, né, que existiam no Império Alemão. Então, quando vem o fundamento do Rio Branco, né, já vai mobilizar essa opinião pública, vai pender ainda mais o lado da opinião pública brasileira em relação aos aliados. E também, só para retomar uma outra questão importante, um outro momento em que a opinião pública brasileira vai já se colocar ao lado dos aliados é quando acontece a invasão da Bélgica em setembro de 1914. Isso também vai ser um fator muito grande, vai ser usado largamente pelos departamentos de propaganda dos países beligerantes, né, da Entente, que vai ser quando o Império Alemão invade a Bélgica, que tinha se declarado neutro naquele momento. Eles invadem a Bélgica
eles ocupam o local, né, e acontece uma série de embates com a população, com a sociedade civil, se comete uma série de crimes, de violências contra essa sociedade, e isso vai ser utilizado largamente também como material de propaganda pelos aliados, né? E isso vem para o Brasil, né? O Brasil estava nessa rota de propaganda, de material de propaganda dos aliados naquele momento, recebendo aí, não só através da imprensa, das agências Reuters e Harvard, mas através também dos agentes diplomáticos. Então, havia já todo um clima preparado para que quando aconteceu, né, o afundamento do Rio Branco, essa opinião pública pendesse ainda mais para o lado dos aliados. As relações entre Brasil e Alemanha se deterioraram bastante ali em 1917 por conta dos afundamentos de embarcações brasileiras e tudo mais. Quais foram os principais afundamentos e quais as consequências desses acontecimentos, incluindo aí não só na política e na diplomacia, mas também na opinião pública? No caso, pensando aqui numa expansão disso que a Lívia acabou de comentar, inclusive, né? A neutralidade já vinha sendo desde 1916, né, como contei para vocês no início, né? O Brasil tem 3 fases, basicamente, do conflito, né? E a segunda fase é justamente de contestar a neutralidade brasileira, não necessariamente que o Brasil fosse declarar guerra a alguém, mas contestar os termos dessa neutralidade. Então, desde 1916, né, o afundamento dos navios, por exemplo, né, a retomada da guerra submarina alemã irrestrita, como foi declarado, né, então já havia uma série de críticas à forma como o Brasil estava se portando naquela guerra. Fora que uma opinião pública favorável aos aliados, que via a Alemanha como um lugar de barbárie, que era a luta se colocava isso muito no material de propaganda que foi enviado para cá e estava no debate daquele momento entre esses intelectuais, entre essa elite cultural, de que a guerra, na verdade, não era uma guerra entre países, era uma guerra entre a barbárie representada pela Alemanha e a civilização representada pela Entente. Então tinha todo esse ideário da guerra, né, que está para além de questões econômicas e políticas, que ajuda a mobilizar essa opinião pública. Então, por conta disso, em 1916, já está bem desgastada essa questão, né? Se intensifica os debates sobre os termos da neutralidade brasileira e tudo parece se intensificar quando o Rui Barbosa, ele, naquela época, ele era senador da República e também o presidente de honra da Liga Brasileira pelos Aliados, né? Ele foi convidado pelo José Veríssimo para ser o presidente, de fato, mas aí ele não aceita e fica como um presidente de honra. Ele aparece muito nesses momentos chaves do Brasil em reação à Primeira Guerra Mundial. E ele faz um discurso, ele vai como senador da República para a comemoração do centenário da independência argentina, e ele faz um discurso na Universidade de Buenos Aires, que ficou depois conhecido como Deveres dos Neutros, em que ele critica abertamente a forma como os países neutros, não só o Brasil, mas toda a gama de países neutros naquele momento, estavam se portando diante do conflito, né, diante das invasões, diante da guerra submarina, do que se via nas notícias que vinham da Bélgica, né, das violações à população civil. Então, o Rui Barbosa, ele faz esse discurso muito inflamado, que tem um impacto muito grande na opinião pública brasileira naquele momento. Ele disse coisas do tipo como neutralidade não quer dizer impassibilidade, quer dizer imparcialidade, e não há imparcialidade entre o direito e a injustiça. Então, isso cria, né, aumenta ainda mais as críticas à neutralidade brasileira naquele momento, fomenta uma opinião pública favorável aos aliados e contrária aos alemães, né, que começa a dizer que o Brasil está sendo omisso, não neutro, mas omisso nessa guerra diante de todas as barbaridades que a Alemanha vinha cometendo naquele momento, né? Então, tinha todo esse contexto de crítica à neutralidade brasileira. E nesse sentido, também vão se asseverar as críticas ao Lauro Miller, que era considerado, né, um entrave à adoção de uma postura mais enérgica em relação aos beligerantes, né? E, obviamente, se ataca a ascendência alemã do Lauro Miller nesse contexto, se fala que ele pode estar a serviço, na verdade, do país, dos seus pais. Ele era filho de alemães e não a favor do Brasil, porque ele era que se considerava brasileiro. Então, o Lauro Miller vai ser bastante atacado nesse momento. E tudo se agrava com o posicionamento que os Estados Unidos tomam em 1917, logo no início de 1917, em que ele rompe as relações com a Alemanha. Aí que a pressão sobre o governo brasileiro aumenta de verdade.
porque aí vem a questão de seguir o irmão do norte, né, o grande irmão do norte, de seguir o exemplo dos Estados Unidos, que tinha tido coragem de romper as relações com a Alemanha, né, principalmente por questões da guerra submarina restrita que os alemães declararam naquele momento, de bombardear qualquer navio, independente se tinha passageiros ou não, né, que fossem considerados perigosos ali para sua campanha de guerra. E logo depois, em abril de 1917, o Brasil vem o rompimento das relações com a Alemanha, né? Então, um pouquinho depois, o Brasil começa a modificar, suspende os seus termos de neutralidade, começa a modificar a sua posição naquele momento, né? Então, isso acontece principalmente por conta do afundamento desses navios, né? Então, em 11 de abril de 1917, vem o bombardeamento do Paraná, né, onde 3 brasileiros vão ser mortos por conta disso, né? E é nesse contexto que o Brasil rompe as relações com a Alemanha, e o Paraná causa grande comoção. A Liga Brasileira pelos Aliados, ela vai ter um papel também muito importante, ela vai comandar passeatas, o Rui Barbosa vai para a sacada do Jornal do Comércio fazer discursos para a multidão, né, quase que exigindo, né, que o Brasil rompesse a neutralidade de uma vez por todas, né, em relação aos impérios centrais. Isso também vai levar a uma primeira leva de ataques contra estabelecimentos alemães, então a população insuflada ataca fábricas, vai atacar lojas, vai atacar algumas pessoas, né, na rua, principalmente isso acontece no Rio de Janeiro, vai acontecer em São Paulo, mas principalmente se concentra no Sul. Porto Alegre tem os casos mais graves, com incêndios e que vão durar aí, né, alguns dias, e 300 pessoas feridas. Então tem ali nessa cidade tem aí um ataque maior a esse grupo, e vai resultar na demissão do Lauro Miller, né? O Lauro Miller ele sai do governo, deixa de ser chanceler. No seu lugar entra o Nilo Peçanha, que tem uma posição mais pró-aliados naquele momento. E aí vem, logo em maio, o afundamento de 2 navios, né? O Tijuca e o Lapa. E aí uma nova comoção, né? E aí dessa vez o Brasil quebra a neutralidade em favor dos Estados Unidos. Então, só para fazer essa cronologia direitinho, em abril de 1917 ele rompe as relações com a Alemanha e quebra a neutralidade em relação aos Estados Unidos em maio de 1917, né? Outubro de 1917 vem o afundamento do vapor Macau, né? E aí vem de fato a declaração de guerra contra a Alemanha naquele momento, né? Que é colocada como uma ação defensiva, né? O governo brasileiro afirma que estava sendo ameaçado pelo Império Alemão e que precisava se defender daqueles atos, e por isso declarava guerra ao Império. E bom, depois dessa declaração de guerra de outubro de 1917, qual foi o apoio inicial que o Brasil ofereceu aos seus aliados, pensando aqui no apoio não militar, né? Então, esse apoio ele foi, basicamente, né, simplificando, foi definido na Conferência Interaliada, que foi realizada em Paris em fins de novembro de 1917. E aí se definiu algumas medidas que o Brasil, enfim, que o mundo inteiro, né, mas que o Brasil deveria tomar nesse esforço de guerra aliado. Uma das primeiras medidas é a abertura dos portos brasileiros para os navios aliados. Também tem uma situação aí que, desde que começou a guerra, em 1914, os navios alemães que estavam aportados nos portos brasileiros, eles estavam retidos, né? E quando o Brasil finalmente declara a guerra, em outubro de 17, esses navios são apoderados pelo Estado, em sua grande maioria, porque tem um navio de guerra lá que a tripulação alemã consegue explodir antes do Estado se apoderar, antes dos militares se apoderarem. E esses navios, eles são posteriormente arrendados para a França, né, alugados para a França, para que a França utilizasse durante a Primeira Guerra. Aí também se define um patrulhamento do Atlântico Sul, que seria feito pela Marinha Brasileira, envio de aviadores para vários países ali que se dispuseram, né, basicamente a Itália, a Inglaterra e a França, envio de aviadores brasileiros para treinar nesses países, né. Esses países, eles nesse momento, com alta mortalidade de aviadores, em alguns momentos eles tinham mais aviões do que aviadores, e a situação é absolutamente oposta do Brasil, que tinha mais aviadores do que aviões. E aí também fica definido o envio da missão médica militar para a França. Sim, primeiro o Nilo Peçanha, quando acontece a declaração de guerra, né, quando o Brasil entra de fato como beligerante na Primeira Guerra Mundial, a ideia do governo era que o Brasil tivesse uma contribuição moral, né, uma contribuição moral, política e econômica
citando aí o Nilo Peçanha, né? O apoio militar, ele veio depois nessa conferência entre aliados, né? Que foi, eu acho que em fevereiro, se não me engano, de 1918, eu acho que o Brasil participa dessa conferência, uma conferência que já existia desde 1916, né, reunindo aí os países que faziam parte desse bloco, né, e o apoio militar ele era considerado meio que relevante, né, por quê? Porque o Brasil não tinha um contingente militar suficiente, né, para poder fazer frente a uma guerra daquele nível, daquele volume. Então, os próprios países aliados, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, estavam esperando do Brasil esse apoio moral e econômico, principalmente, porque as pressões que esses dois países, sobretudo, exerceram no Brasil, né, a partir de 1916, para que a neutralidade fosse rompida, tinham o interesse de chegar com mais facilidade na matéria-prima brasileira, de garantir que o Brasil fornecesse carne para o seu esforço de guerra, borracha, né, café, enfim, várias matérias-primas aqui do país para poder levar para o seu contingente de guerra, levar para os seus países de origem, enfim. Então, a questão do apoio brasileiro, nesse primeiro momento do rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha e depois com a entrada na guerra, vem com essa questão do apoio moral que o Brasil poderia, e material que o Brasil poderia oferecer a esses países aliados. Também tinha uma questão importante que a Inglaterra, principalmente, ela queria estabelecer um ponto de censura em Pernambuco. Pernambuco funcionava como um importante entreposto, né, vamos dizer assim, de comunicação do Império Alemão com as Américas. Só para contextualizar um pouquinho, a propaganda alemã, né, durante a Primeira Guerra Mundial, por conta da Inglaterra ter rompido esses cabos telegráficos submarinos lá no início de 1914, ela foi, para chegar aqui nos continentes americanos, ela foi uma propaganda que ela foi transnacional. Ela tinha várias etapas, né, que começava lá na Alemanha mesmo, depois passava para a Espanha, que era neutra no conflito, tinha pontos nos Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para Pernambuco, espalhava por várias partes da América do Sul. Então, conseguir, né, neutralizar Pernambuco, aquela parte do território brasileiro, seria uma forma também de sufocar ainda mais a comunicação do Império Alemão com as Américas nesse sentido. Então, é um ponto meio que estratégico, né, naquele momento. Então, o apoio que o Brasil poderia oferecer, e que era esperado que ele oferecesse naquele momento, não era tanto só apoio militar, mas esse apoio material e moral, né? E também levar em consideração a importância, né, que o Brasil tinha na América do Sul, né? Era um país importante no cenário regional, então a entrada do Brasil na guerra lá dos aliados teria um impacto nos outros países da América do Sul naquele momento, podendo, nesse sentido, pender a balança para o lado dos aliados, né? Então, o Brasil vai adotar, né, as primeiras medidas do governo federal nesse sentido vão favorecer a economia interna desses aliados, né, em especial dos Estados Unidos e da Inglaterra, já que a Alemanha estava sendo tirada da rota brasileira, aí, da economia da rota brasileira nesse momento por conta do estado de guerra, né? Então vai adotar medidas, por exemplo, restritivas contra empresas alemãs. Então vai romper contratos, principalmente com empresas de infraestrutura, né? Empresas alemãs eram responsáveis aí pelo transporte do café, pelo fretamento do café do Brasil para a Europa e para outros pontos. Então, por exemplo, a Theodorville, que era a principal transportadora de café no Brasil naquele momento, vai ser tirada da jogada por conta dessas medidas restritivas, né? Então, essas medidas restritivas foram uma série de medidas, né, que vão restringir essa participação, rompendo contratos, proibindo certas movimentações bancárias, vai conter, por exemplo, que remessas de dinheiro sejam enviadas, vai colocar, em alguns casos, né, vai colocar representantes do governo brasileiro dentro dessas empresas para vigiar as folhas os livros de registros, enfim, vai ter toda uma parte de vigilância sobre essas empresas, e que isso, obviamente, vai prejudicar as suas atividades. Então, nesse sentido, o governo brasileiro ajudou, né, as intenções da Inglaterra e dos Estados Unidos, que era realmente tirar a Alemanha como um concorrente aí no país e, de certa forma, também na América do Sul. Inicialmente, o Brasil declarou neutralidade. No direito internacional, é importante os países declararem neutralidade. Ao fazer isso, ele garante que não irá atacar países envolvidos e, principalmente, que espera não ser atacado.
Ainda em 1917, o governo brasileiro enviou uma missão médica de cirurgiões civis e militares para a Europa, uma missão de sargentos e oficiais para atuar no exército francês, aviadores do exército e da marinha para se juntar à Royal Air Force, e parte da esquadra atuou contra os submarinos alemães. Então aqui eu quero desmembrar essas coisas em perguntas separadas. Então primeiro, eu queria pedir para vocês comentarem sobre a missão médica. Qual foi a atuação dela, por quanto tempo ela atuou, e se nós temos dados dos resultados dessa missão, o que é que a gente sabe sobre ela, né? No caso da missão médica brasileira, né, ela foi acordada nessa conferência interaliada que aconteceu em Paris. Eu falei em 1918, mas o Brasil participou já em 1917 dessa conferência, né? Ela foi costurada aí por 3 personagens importantes, que foi o Paul Claudel, que era ministro plenipotenciário francês no Brasil, né? O Olímpio de Magalhães, que era o representante brasileiro em Paris naquele momento, e do médico francês, que é o Georges Dumas, que ele estava circulando a América Latina em tese como uma missão científica, mas na verdade ele estava como um agente de propaganda, né, com distribuindo de material, costurando alianças, né, fazendo esse papel, que era muito comum também naquela época, né, os governos beligerantes, né, dos países europeus, eles utilizaram eles cooptaram muitos intelectuais, cientistas, né, para participar desse esforço de propaganda. A Primeira Guerra Mundial, é importante a gente lembrar também, foi uma guerra total, né, no sentido de que todos os setores da sociedade que se envolveram no conflito estavam voltados para o esforço de guerra. Então, os intelectuais, as universidades, os cientistas, as escolas, enfim, tudo foi arregimentado, direcionado para esse esforço de guerra. E os intelectuais tiveram um papel muito importante nesse cenário. Então, o Georges Dumas, que era médico, né, de carreira, de profissão, vai atuar aí como um agente de propaganda aliada no Brasil e na América Latina como um todo. E ele vai fazer uma série de articulações, principalmente no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Rio Grande do Sul, e ele vai ser um personagem importante para decidir por essa missão médica brasileira que vai ser enviada à França. Ela vai ser enviada em agosto de 1918, né, tendo à frente aí alguns nomes de prestígio da medicina brasileira, como Nabuco de Gouveia, Luna Freire, Parreira Horta, né, e vai ter como destino Paris. Ali a ideia era montar um hospital militar brasileiro, né, o que acontece por volta de outubro, novembro de 1918, e nesse período está tendo a epidemia de gripe espanhola, né? Então ele vai ter os médicos e enfermeiras, enfim, que foram para o Brasil, foi uma equipe bem completa, né, foram direcionadas para lá. Eles vão ter uma participação importante na contenção da gripe espanhola naquela região. E em novembro de 1918 cria-se permanentemente o Hospital Militar Brasileiro, já num prédio com maior capacidade, com mais infraestrutura, né? Vai admitir voluntários, por exemplo, vai incorporar, já havia na França naquele momento, acho que em Paris, o hospital chamado Hospital Franco-Brasileiro, que era de iniciativa particular, com brasileiros que residiam na França, né, que voluntariamente se organizaram para fazer aquele hospital e atender a população, né? Então ele incorpora essas pessoas que estavam atuando naquele momento no Hospital Franco-Brasileiro, né? E vai ser uma equipe até bastante completa, né? Vai ter, além dos médicos, vai ter farmacêuticos, dentistas, né? Enfermeiras, as esposas dos médicos vão atuar como enfermeiras e depois profissionais locais, né? Enfermeiras francesas vão também coordenar essas equipes. Esse hospital oferecia desde cirurgia geral até clínica médica, neurologia, radiologia, fisioterapia, enfim, tinha uma gama enorme de serviços, né, para um hospital que foi fundado há tanto tempo. Ele oferecia bastante serviços, bastante atendimento, odontologia, tinha laboratório, farmácia, tudo isso era ofertado dentro do hospital, que atendia não só os soldados, né, como também oficiais, civis vão estar sendo atendidos naquele hospital, né? Então, essa missão médica brasileira, ela vai ser bastante importante, porque ela vai ser muito elogiada, né? Ela vai prestar um serviço grande para a população do país daquele momento. Então, entre 1918 e 1919, né, equipes médicas vão atuar nesse hospital, e não só no hospital, né, vão ter algumas equipes médicas e ações individuais que vão para outras cidades além de Paris, né? Mais ou menos 12 cidades da França vão receber
equipes médicas ou associações individuais de médicos, de profissionais da saúde ligados a esse hospital militar brasileiro. A atuação dela vai ser desse hospital, dos profissionais envolvidos nesse hospital, nessa missão médica, vai ser tão importante que a guerra acaba e ele vai existir até fevereiro de 1919. Né? Só em fevereiro de 1919 que o Otávio Pessoa decreta o fim que esse hospital, vai lembrar, era mantido com o dinheiro do Brasil, então ele decreta o fim dessa missão, né? Pede para o pessoal retornar para casa, que esse hospital não seja mais mantido pelo governo brasileiro. Né? Essa missão médica chega ao fim, mas ainda assim permanece uma equipe ali, porque ainda tinha 300 pacientes sendo atendidos pelo hospital. Então foi uma missão que foi bastante importante naquele momento. Eu só acrescentaria que, primeiro, que é um esforço, digamos, num certo sentido importante, mas num certo sentido tardio, né? Que ele começa já ali pro final da Primeira Guerra Mundial, mas como bem lembrou a Lívia, ele segue operando depois do armistício. E também queria notar que essa missão médica brasileira, antes de enfrentar a chamada espanhola, né? Chamada gripe espanhola, ela sofreu com a gripe espanhola, né? Que no seu trajeto para a França, ela aportou em Dakar, no Senegal, e boa parte dessa equipe foi afetada pela gripe espanhola, que dizimou dezenas e dezenas de milhões de pessoas na Europa. E aí também acho que é importante fazer uma parte, né, que essa tal gripe espanhola, que se não me engano era influenza, o vírus, ela ficou conhecida como espanhola justamente por causa da Primeira Guerra Mundial, porque como a Espanha não participou, não entrou oficialmente na guerra, ela não estava em estado de sítio e seus jornais não estavam censurados. Então, apesar da gripe não ter começado na Espanha e não ter atacado só a Espanha, né, outros lugares estavam sofrendo fortemente com os efeitos da gripe, a Espanha era o único lugar onde noticiava essa epidemia. E aí isso certamente colaborou com esse apelido de gripe espanhola. E com relação à missão de oficiais brasileiros que atuaram no exército francês, o que a gente sabe sobre isso? Então, primeiro foi enviado para a França uma missão cujo propósito explícito era adquirir armamentos na França. E essa missão ela foi comandada pelo general Napoleão Felipe Achet, ou Achet, dependendo se você pronuncia em português ou em francês. E ela ficou conhecida como Missão Achet, inclusive. E dessa comissão participaram vários oficiais brasileiros que foram lá para observar, para aprender, para adquirir materiais, mas que participaram também diretamente desses combates. E aí até o professor Carlos da Rosa, ele nota que 1/3 dos oficiais que participaram dessa comissão foram condecorados por bravura nas suas ações de combate, né? E chegaram até a comandar alguns pelotões, né? Alguns brasileiros chegaram a cargos de comando, ainda que, né? não comando geral, mas comando de pelotões. Também é interessante notar que nesse grupo ninguém morreu em combate, mas teve um oficial que morreu da gripe espanhola, que a gente mencionava na última pergunta. Complementando aí a fala do Francisco, né, essa decisão de enviar militares, enviar um contingente militar para lutar na Primeira Guerra Mundial, de fato tem a ver também com questões políticas, né? Como eu falei anteriormente, a intenção inicial, né, declarada do governo brasileiro era de dar um apoio moral para os aliados, eles mudam de ideia por conta divisando a participação brasileira nas conferências de paz. É importante também a gente ter em mente que o governo brasileiro declara a guerra à Alemanha, entra na guerra como beligerante, rompe a neutralidade, não só porque tinha influência dos Estados Unidos ou por conta da influência dos aliados, né? Mas também porque ele tinha os seus próprios interesses. Entre eles era poder, aí, além de escapar desse sufocamento econômico que estava por conta principalmente das blacklists britânicas, né, dos embargos que ele acabava sofrendo os efeitos colaterais, como todo país neutro naquele momento, principalmente os países neutros da América Latina, por conta da atuação das blacklists britânicas, eles estavam visando também a posição brasileira na geopolítica mundial que se desenharia depois. Isso já estava sendo debatido já durante a Primeira Guerra, isso não estava fora do campo de visão de ninguém que estava participando ali naquele momento. Então, tanto os combatentes como os países neutros, né, os debates políticos, as questões políticas envolviam diretamente eles
perceberem que haveria uma mudança depois dessa guerra, quando essa guerra acabasse, né, eles não sabiam quando, eles esperavam que fosse logo, mas quando essa guerra acabasse, haveria uma mudança nesse cenário internacional. E qual seria o papel do Brasil nesse cenário internacional? Como o Brasil deveria atuar nesse cenário internacional? Então, isso já estava sendo colocado, na verdade, desde as discussões sobre a neutralidade, manter ou não a neutralidade, qual então seria o papel do Brasil quando essa guerra acabasse, se ele se mantivesse neutro? Ou no caso daqueles que defendiam que o Brasil permanecesse na neutralidade, que não saísse que não suspendesse o decreto, qual seria, né, o papel do Brasil caso entrasse na guerra ao lado dos aliados? Né? Como ficaria, né, caso a Alemanha vencesse? Porque naquele período ninguém sabia exatamente quem iria ganhar. Então, a ideia de mandar uma missão militar para lutar na Primeira Guerra Mundial, entrar militarmente no conflito, também foi costurado pelo Olímpio de Magalhães nessa conferência entrealiada, que foi mencionado anteriormente, né, como uma forma de garantir a participação do Brasil nas conferências de paz que iriam se desenhar quando o conflito chegasse ao fim, quando chegasse ao término, né? E essa missão militar, que como o Francisco falou, né, que foi enviada para observar, para aprender e para lutar também, de certa forma, nas frentes, ela vai ser uma antessala da missão militar francesa que vem para o Brasil aí no final do conflito, só para complementar. E no caso da aviação e a atuação da Marinha contra os alemães, o que a gente sabe sobre isso? No caso da aviação, já até tinha mencionado, né, outro fator que foi acertado durante a conferência interaliada, né, os países aliados quase que se ofereceram para treinar, né, 3 países se ofereceram para treinar os pilotos brasileiros, para que esses pilotos pudessem eventualmente entrar em combate. Então foram os Estados Unidos, a Itália e a Grã-Bretanha. Aqueles que foram para a Itália, eles participaram de diferentes cursos de pilotagem de diferentes tipos de aeronave, hidroavião, né, avião terrestre, etc. Participaram dos treinamentos, mas não chegaram a entrar em combate. Aqueles que foram para os Estados Unidos também se envolveram em diferentes tipos de treinamento, e esses participaram da fiscalização de submarinos alemães, inclusive depois de terminada a guerra, né, que tinha-se o receio de que algum submarino alemão, por exemplo, não tivesse recebido a notícia do armistício e continuasse operando como se estivesse em guerra. Aí o terceiro grupo, aí talvez o grupo mais importante, porque de fato combateu, foi o grupo que partiu para a Grã-Bretanha, e esse grupo ele partiu para a Grã-Bretanha justo no momento em que se criava a RAF, que é a Royal Air Force. E é interessante mencionar isso porque essa foi a primeira força armada independente, né, especializada em aviação. Eu digo independente porque isso não está ligado nem ao exército nem à marinha, né, uma terceira força militar. E aí esse grupo ele chegou a participar diretamente de combate, ele encontrou vários submarinos alemães, a localização de vários submarinos alemães, e chegou pelo menos a afundar alguns desses submarinos inimigos. Só uma palavra sobre a questão dos aviadores, né? É curioso, um fato curioso é que a decisão de ser enviados aviadores para a Inglaterra foi fruto, na verdade, de um imbróglio entre mal entendido, né, que aconteceu na Inglaterra. O Fontoura Xavier, que era o diplomata, naquele momento estava em missão na Inglaterra, ele consegue um encontro com o rei, e ele interpreta mal a fala do rei naquele momento e dá uma entrevista na imprensa dizendo que o Brasil enviaria uma força para aviadores para lutar na Primeira Guerra Mundial. Isso foi meio que, a Inglaterra meio que aceitou isso, meio que a contragosto, não querendo muito, mas acabou, né, levando esses aviadores, e isso com o dinheiro brasileiro, né? O Brasil teve que pagar por esses aviadores no final, o governo brasileiro teve que pagar por esses aviadores no final das contas, né? Sobre a Marinha, a atuação da Marinha contra os alemães nesse momento, né, teve a divisão naval em operações de guerra, né, a famosa DENOG, que vai ser enviada junto com os navios alemães que estavam aqui, né, retidos. Eles estavam sendo cedidos para a França, então eles foram enviados para lá num acordo entre o governo brasileiro e o governo britânico, e no finalzinho aí, em 1917, foi em dezembro de 1917, né, e o objetivo era realmente patrulhar o Atlântico Sul. O Brasil ganhou essa tarefa, né, de fazer a patrulha do Atlântico Sul perto da costa africana, na altura de Gibraltar. E foram 8 embarcações que saíram daqui com esse destino. Foram 2 cruzadores, 4 contra-torpedeiros, 1 cruzador auxiliar e 1 contra-torpedeiro, né. Eram embarcações muito antigas, eram desde 1910,
né, elas datavam de 1910, eram ultrapassadas, né, eram movidas ainda a carvão, quando naquela época já estavam se utilizando óleo como combustível, né, tinha uma série de avarias, principalmente a questão do abastecimento, então elas saíram daqui, algumas delas saíram daqui sem saber se conseguiriam chegar ao destino porque não tinha combustível. Mas é importante a gente contextualizar também a questão das Forças Armadas, a situação das Forças Armadas naquele momento, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Essas Forças Armadas, elas estavam meio que desbaratadas, né, com completa falta de investimento, então o material, o arsenal bélico, enfim, estava tudo muito defasado naquele momento. E o historiador Francisco Vinhosa, ele vai classificar essa missão como uma verdadeira catástrofe. O Brasil, a DENOG não conseguiu atingir o seu objetivo, que era patrulhar a costa africana, primeiro porque ela vai ser atingida em cheio pela gripe espanhola. Em maio de 1918, ela parte do Brasil, e já em setembro a tripulação vai ser atingida pela gripe. Então vai ter aí mais de 100 pessoas mortas, outras dezenas vão ter que ser enviadas de volta ao Brasil porque não estavam em condições de seguir, né? Então o estado dos navios, que já estava ruim, ficou péssimo, né? Porque faltou tripulação, enfim, deteriorou ainda mais a situação. Dos 8 navios das outras embarcações de guerra que foram enviadas, só 4 que vão continuar a viagem, né? E em novembro de 1918 ela segue viagem depois de conseguir, né, controlar essa epidemia de gripe espanhola que vai ter entre a tripulação, que atinge a tripulação, e comete uma série de problemas, né? Tem uma série de gafes, né, vamos dizer assim, a famosa Batalha das Toninhas, né? Vai abrir fogo contra um navio de guerra dos Estados Unidos, por exemplo, que é um navio aliado, ela confunde e abre fogo contra esse navio, vai chegar atrasado para encontrar um encoraçado inglês que estava perto da costa africana, e por conta disso, né, por conta desse atraso, esse navio acabou sendo posto a pique por um submarino alemão. Então tem uma série de questões dessa divisão naval, que só consegue chegar em Gibraltar no dia 10 de novembro de 1918, sendo que no dia seguinte foi assinado o armistício. Então ela chega realmente na boca de acabar a Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, a DENOG vai receber um convite para visitar portos na Inglaterra, na França e na Itália, e só retorna ao Brasil em 1919, em junho de 1919, e vai ser recebida com muita festa pela população, com soldados e seus marinheiros que foram lutar na Primeira Guerra Mundial. Então vai ter apesar de ser uma missão que teve uma série de intempéries ao longo do seu trajeto, né, da gripe espanhola, passando por, enfim, erros cometidos, né, ela vai ser festejada pela população quando chega aqui, né, já com a guerra findada. Então, aproveitando que a Lívia mencionou aquilo que ficou conhecido como Batalha das Toninhas, que é uma coisa que é sempre falada de maneira jocosa nas redes e tal, você pode explicar melhor pra gente o que foi esse incidente? Então esse caso, ele ocorreu num translado do cruzador Bahia entre Dakar e Gibraltar. E aí os vigias do navio avistaram um movimento que pareceu para eles ali ser um periscópio de um submarino inimigo. Como resposta, o navio atacou a região onde tinha visto o movimento ali e causou a morte de várias toninhas ali. Subiu sangue no mar na hora, eles perceberam que não era um submarino. Mas aí eu acho que também é uma argumentação que o professor Carlos Darós, no seu livro sobre a Primeira Guerra Mundial, ele utiliza, e eu acho que é uma argumentação minimamente convincente, por isso que eu reproduzo ela aqui, é que não é o absurdo, o disparate completo que pode parecer, né? Primeiro que esse navio estava numa região de intensos conflitos, né? Navios sendo afundados na região ali todos os dias. E também aí entra esse evidente, isso é objetivo, como a Lívia deixou claro, e acho que a gente tem que reforçar, é um fato o despreparo técnico e tecnológico também, sobretudo, né, de armas e etc., do Exército, da Marinha brasileira. Então esse navio brasileiro não possuía meio de detecção do submarino, não possuía sonar. O meio era o olho humano. E aí, é claro que isso contribui para esse equívoco. Mas aí, também, ainda seguindo a argumentação do Darós, mesmo um navio aparelhado para detectar submarino, pode e cometeu na história esse tipo de erro. Então ele conta, por exemplo, de um ataque da Marinha Britânica durante a Guerra das Malvinas, aí já nos anos 80, e a gente sabe que a Marinha Britânica historicamente é uma potência, né? Então imaginamos que era um navio
bem equipado e mesmo mais tecnológico, porque, enfim, né, 40 anos depois, ou desculpa, mais, né, 70 anos depois, e esse navio confundiu um grupo de baleias com um submarino argentino através do sonar e atacou esse grupo de baleias. Não, assim, só realmente reforçando o que o Francisco falou, né? Isso é realmente colocado como uma piada. Nossa, olha como é que eles, né, são incapazes de distinguir, né, toninhas de submarinos, mas realmente tinha essa questão deles terem recebido também avisos, né, anteriormente. O almirante foi o Fernando Frontan, que tinha recebido avisos de que tinha submarinos alemães naquela região. Né, eles estavam à noite, né, isso aconteceu à noite, isso não aconteceu à luz do dia, né, e realmente, se eu não estou enganado, acho que nem existia ainda equipamentos, não tinha se desenvolvido ainda equipamentos para que permitisse detectar com precisão onde estava o submarino. Se a gente levar em consideração que os submarinos foram utilizados pela primeira vez como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. Então era uma tecnologia muito, muito nova, muito recente. Então desenvolver um aparato técnico que pudesse, né, perceber, identificar esses navios, esses submarinos, veio depois, posteriormente. Então a injustiça ao pessoal que atacou na Batalha das Toninhas, né, tinha toda essa questão, essa limitação mesmo tecnológica daquele momento. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Aqui eu queria perguntar sobre o Plano Calógeras. O que foi esse plano e por que ele não foi colocado em prática? O Plano Calógeras, ele foi, na verdade, um estudo, foi encomendado em 1918 pelo então candidato à presidência, o Rodrigues Alves. Naquele momento o Brasil estava trocando aí os seus governos, né? Em vez de trocar os seus governos, sairia o Venceslau Braz, entraria um novo presidente. Rodrigues Alves estava novamente no páreo, né, concorrendo às eleições. E ele pede para o João Pandiá Calógeras, que era um deputado federal por Minas Gerais, né, que ele fizesse um estudo não só sobre a situação econômica e administrativa do país naquele momento, né. Então o Calógeras, ele é ministro da Fazenda e da Agricultura do governo Venceslau Braz, e ele fez esse estudo, né. E o que chamou a atenção muito do Calógeras naquele momento foi o quadro das Forças Armadas Brasileiras, né, da Marinha e do Exército naquele momento, em que ele classificou como de total abandono pelos sucessivos governos que assumiram aí o Estado brasileiro naquele momento. Ele disse, por exemplo, que o Ministério da Guerra era um ministério acéfalo, né, que os ministros da guerra naquele período, até então que ele estava estudando, não tinham, né, feito nenhum movimento para tentar reformar as Forças Armadas, de tentar conseguir mais investimentos do governo federal, né? Aliás, a falta de investimento foi uma das principais queixas que o Calógeras fez naquele documento, né, que o Brasil não atualizou as suas Forças Armadas, não só no sentido de acompanhar, enfim, as inúmeras mudanças tecnológicas que claramente vinha sofrendo nesse setor, né, desde o final do século XIX até aquele momento, como também de investir em treinamento e formação. Então, naquele momento, para o Calógeras, as Forças Armadas brasileiras tinham parado no tempo, né? Estavam totalmente ultrapassadas, né? Não tinham acompanhado aí todas as mudanças que aconteceram dentro desse setor bélico no mundo, né? E não só isso, ele dizia que também o próprio sistema que acontecia dentro das Forças Armadas, de favorecimento pessoal na escolha das promoções, né? Acabava falhas na hora de recrutar, tudo isso acabava prejudicando muito a manutenção dessas forças como, de fato, algo que fosse relevante para a defesa do país, enfim, né? E a guerra, o Calógeras afirmou que a guerra naquele momento, a Primeira Guerra Mundial, era uma oportunidade para que o Brasil pudesse mudar aquele quadro, tanto que ele vai declarar, quando o Brasil declara, né, guerra, né, entra no país, no conflito, né, vai dizer que surgiu o estado de guerra e louvado Deus, né, que isso aconteceu. Então ele fica feliz que o Brasil tivesse declarado guerra aí à Alemanha naquele momento, que estava entrando como beligerante ao lado dos aliados, né. Por que ele ficou tão contente com esse estado de guerra, né? Porque ele via ali uma oportunidade de mudar esse quadro, né, porque o plano Calógeras, ele previa que o Brasil poderia reformar as suas Forças Armadas, né, fazer toda uma transformação em todas as falhas que ele apontou no plano, com o dinheiro que seria pego de empréstimos com os aliados, porque o Brasil, entrando ao lado dos
dos aliados teria novamente acesso mais amplo, né, aos empréstimos financeiros, enfim, aos bancos aliados, que naquele momento estava meio difícil de acessar por conta da guerra, e também pensando nas indenizações de guerra que a Alemanha viria a pagar, né, no futuro, quando essa guerra cessasse. E, né, ele tem esse planejamento para reformar essas forças armadas. Inclusive, nesse plano, Calogero, ele vai sugerir que a missão francesa viesse, uma missão militar francesa, né, viesse para o Brasil. Esse plano ele vai ser parcialmente implementado, ele vai ser ignorado, né, completamente nesse primeiro momento, ele passa a ser parcialmente implementado só quando o próprio Pandiá Calogero assume a pasta de ministro da Guerra no governo do Epitácio Pessoa, que é o governo seguinte, é o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves ele é eleito, mas ele falece, tem novas eleições, e o Epitácio Pessoa entra. E aí ele vai ser convidado pelo Epitácio para ser o ministro da Guerra, e ele vai colocar em prática parcialmente aquilo que ele havia definido no plano. Eu tenho 2 pequenos comentários, que é uma curiosidade, uma mera curiosidade, que o Rodrigues Alves morreu justamente de gripe espanhola, não assumiu porque morreu justamente, ou melhor dizendo, morreu do vírus da influenza apelidado de gripe espanhola. E também acho que um fator importante ali do plano Calogero, para além da denúncia do sucateamento do exército, da denúncia da falta de investimentos e etc. No exército, é a ideia de que para ele o Brasil deveria enviar um contingente massivo para batalhar na Primeira Guerra Mundial, coisa que a gente sabe também que não ocorreu, né? No fundo, o plano foi abandonado, como você bem citou aí no primeiro, né? E assim, era num certo sentido, o seu prognóstico em relação ao do exército era tão acertado, quer dizer, o exército estava tão sucateado que não tinha nem capacidade de realizar aquele plano um pouco grandioso demais que o Calogero tinha proposto. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha adotou uma estratégia naval baseada na guerra submarina. Usava submarinos, navios menores e mais baratos, para afundar navios mercantes que levassem recursos para a Europa, especialmente para o Reino Unido, um país insular. Ao final da guerra, o Brasil chegou a se beneficiar de alguma maneira do ponto de vista econômico e político? Teve algum tipo de compensação? Algum avanço do papel diplomático do Brasil no contexto internacional, enfim. E a guerra ajudou a dinamizar a economia brasileira de alguma forma ou ficou tudo mais ou menos na mesma? Eu acho que o Brasil, no final da Primeira Guerra Mundial, acho que ele consegue atingir boa parte dos seus objetivos, né, que foram traçados ali quando ele declara a guerra, quando ele decide romper a neutralidade e entrar no conflito de cabeça. Então, ele consegue, por exemplo, uma participação nas conferências de paz, ele consegue um assento ali nas conferências, e ele vai participar aí dos debates, que vai ter como resultado o Tratado de Versalhes, né? O plano econômico, ele vai trazer, como foi falado lá no início, né, alguns benefícios inesperados, né, como um surto de industrialização. Então, não vai ser uma política pública de incentivo à industrialização, como a gente vai ter nos períodos Vargas, por exemplo, mas vamos ter aí algumas pequenas iniciativas de montar essas indústrias, de dar alguma infraestrutura para elas poderem exercer aí essas atividades, né, e o que vai proporcionar ao Brasil naquele momento, por exemplo, um pouco de autonomia em relação a bens de consumo, né? Então, no plano econômico, quando a guerra termina e o Brasil retoma, né, essa economia, ele vai ter aí uma presença um pouco maior da industrialização. Lembrando também que um sinal de que essa industrialização estava em curso foi, pelo menos num aspecto pontual, vai ser a grande greve de 1917. O Brasil tem, em 1917, a sua primeira grande greve de trabalhadores ligados às indústrias, né, que vai pegar aí principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, se eu não estou enganada. Então, isso é um sinal também do aumento dessas atividades industriais no Brasil, e isso tem ligação direta com a Primeira Guerra Mundial, né, quando o Brasil tem dificuldade de importar esses produtos e passa a favorecer, vamos dizer assim, os produtos que são produzidos aqui. Também conseguiu ter alguns ventos de recuperação, quando no final da Primeira Guerra Mundial a economia brasileira se recupera de alguma forma da crise que já vinha antes da guerra, né?
ao final do conflito. Por exemplo, ela consegue diminuir o débito que tinha, né, justamente por conta dos sucessivos empréstimos que o Brasil fez, né. Então ela consegue sanar um pouco, né, os problemas econômicos que já vinham desde outros períodos. Não agravou a crise econômica, mas pelo contrário, ele consegue retomar alguns pontos. No plano da geopolítica internacional, como eu falei anteriormente, o Brasil consegue, né, participar das conferências de paz, consegue ter a sua presença garantida através do Epitácio Pessoa, que vai ser o chefe da delegação brasileira, né, e atuando na linha de frente, e por trás dele o Domício da Gama, que na época era o o chanceler do governo do Rodrigues Alves, né, ele foi nomeado, Rodrigues Alves foi nomeado, nomeou ele como ministro do Itamaraty, ele vai atuar aí nos bastidores, costurando algumas alianças importantes para o Brasil, né? E ele consegue assento na Conferência de Paz e também na Conferência das Nações posteriormente. Na Conferência de Paz, o Brasil vai, principalmente com a intenção não só de assumir um lugar na geopolítica internacional, mas conseguir garantir alguns ganhos materiais que estavam já sendo arrastados desde o início da guerra. Por exemplo, a história do café, que ficou retido nos portos da Alemanha, da Bélgica e na Áustria, quando a guerra começou, foi vendido nesse meio tempo, com a permissão do Brasil, né? Só que o dinheiro ficou retido nos bancos alemães. E isso causou um imbróglio, né? Como é que esse dinheiro ia ser trazido para o Brasil? Como é que haveria essa transferência? Como é que seria o pagamento em relação ao câmbio da época, os juros que correram? Então, tudo isso gerou um imbróglio, um impasse, e o Brasil, dentro da Comissão de Reparação de Versalhes, consegue uma decisão favorável, né? Através do trabalho do Epitácio, Domício da Gama consegue uma decisão favorável aos seus interesses. Então ele consegue, por exemplo, que esse dinheiro seja pago com a correção do câmbio, com os juros, ele consegue restituição quase que integral do dinheiro que estava retido nos bancos alemães durante todo o período da guerra, né? Outro ganho que o Brasil teve nesse cenário, né, dentro da sua participação na Conferência de Paz, foi a questão dos navios alemães. Tinham 46 navios alemães que estavam retidos nos portos brasileiros, uma parte foi arrendada para a França, e aí surgiu aí um conflito com os franceses, né? Esses navios iam ser devolvidos com pagamento, sem pagamento, como é que isso aconteceria? E aí ele consegue que a atuação da equipe diplomática brasileira na conferência consegue que esses navios sejam restituídos ao Brasil sem qualquer tipo de pagamento, né? O Brasil não teria que pagar nada à França por aqueles navios estarem retornando para os seus portos, né? Mas, por outro lado, também não conseguiu a reparação, conseguir uma indenização de guerra por parte da Alemanha, não conseguiu que a Alemanha pagasse dinheiro por conta da reparação da guerra. E, para finalizar, garantiu um assento no Conselho da Liga das Nações, né, como membro provisório, e também no Tribunal de Justiça Internacional. Então, o Brasil, por exemplo, ele consegue mais espaço comparativamente do que a Itália, Portugal. Então, o Brasil tem aí um ganho no cenário internacional muito grande em comparação com a participação que ele teve, né? Ele consegue, participação militar, no caso, ele consegue basicamente boa parte dos objetivos que ele tinha quando ele entrou no conflito. Não, eu só queria fazer um breve comentário, até suscitado por uma palavra que a Liv usou, que é essa palavra soberania. Eu acho que... E aí, é claro que é um clima do tempo, até porque antes da Primeira Guerra isso já estava colocado, mas evidentemente que a Primeira Guerra exaspera ainda mais esse sentimento de alguns intelectuais, né? E aí eu estou pensando especificamente no Alberto Torres, que foi um dos grandes desenvolvedores do pensamento nacionalista brasileiro. Não só nacionalista, mas também com uma forte ideia de soberania, de centralização política, de industrialização. Eu penso nele também porque dois dos principais textos dele foram publicados em 1914, né? Tanto o Problema Nacional Brasileiro quanto a Organização Nacional, que são dois textos até que têm as suas semelhanças entre eles, mas que são textos que são fundamentais para o desenvolvimento do nacionalismo no Brasil, né? E aí alguns discípulos dele, por exemplo, Oliveira Viana, vão tocar depois bastante nesse tema. Agora, o que a gente tem que notar é que esse, digamos, crescimento do nacionalismo, ele não é monopólio nem do Brasil e nem, digamos, de uma esquerda política. Então, esse nacionalismo, ele cresceu fortemente no mundo todo, especialmente nos países aí afetados pela Primeira Guerra Mundial, e teve os seus reflexos
tanto na esquerda quanto na direita. E para terminar, eu queria perguntar sobre o impacto que a participação brasileira, especialmente a missão ali de oficiais, né? O impacto que isso teve no exército brasileiro, né? Porque embora essa participação tenha sido pequena, no caso ali tanto dos oficiais quanto marinha e tudo mais, ainda assim eles aprenderam muito sobre como funcionava a guerra moderna, ou pelo menos o paradigma de guerra daquele momento histórico, né? E eu imagino que isso possa ter ajudado a modernizar a instituição, não só do ponto de vista material, mas também de conhecimento empírico. Então, para terminar, eu queria perguntar qual o impacto da Primeira Guerra no Exército Brasileiro? Então, eu acho que para começar uma mudança que eu acho que é bastante interessante é o serviço militar obrigatório. E aí o que eu acho interessante nisso é que no Brasil a gente tinha uma doutrina que eu acho que às vezes é apedrejada demais por gente que talvez não tenha estudado de fato essa doutrina, que é a doutrina do soldado cidadão, que foi desenvolvida pelo Benjamin Constant quando era professor da Escola Militar da Praia Vermelha, professor de filosofia, aliás, da Escola Militar da Praia Vermelha. E aí o Benjamin Constant tinha essa ideia de que tinha que se educar os militares, os futuros oficiais, né, porque ele era professor dos oficiais, em matérias filosóficas, históricas, humanizando, digamos assim, os militares. Tanto que desse grupo vários foram participar da campanha abolicionista, da campanha do petróleo, do tenentismo, enfim, de vários processos da proclamação da República, de vários processos aí da história brasileira. Mas o que é curioso é que, nesse momento, com a tal da guerra total, se opera o inverso, né? Não se trata de transformar os soldados em cidadãos, mas de tornar os cidadãos em soldados. Isso é uma diferença diametral, assim, tanto em relação à doutrina, essa doutrina do Benjamin Constant, como aquilo que vinha acontecendo nas guerras até então. Teve diversos outros impactos da Primeira Guerra no Exército Brasileiro, né? A criação de escolas de aviações atuantes, porque a gente já tinha escolas de aviações anteriores, mas que elas nunca se sustentavam, né? Apesar de que a aeronáutica só foi criada de fato em 1941, mas isso já foi importante no sentido do desenvolvimento da aviação militar aí, mesmo que ligada à Marinha e ao Exército. Também houve um desenvolvimento da Marinha, né? A criação dos corpos de blindados. Então foi um importante surto de desenvolvimento técnico e tecnológico e metodológico do Exército Brasileiro, ainda que insuficiente para acompanhar, evidentemente, os exércitos europeus que se desenvolviam à velocidade da luz perto do Exército Brasileiro. Aí a Lívia já mencionou também a importância dessas missões de treinamento estrangeiras, né? Falando bastante da missão de treinamento francesa, mas também houve missões americanas, especialmente ligada à Marinha, que vieram dar instrução na Escola de Aviação Naval. E isso, claro que essas missões, elas mais do que simplesmente treinamento, elas ajudam a influenciar uma doutrina militar desses países no Exército Brasileiro, né? Então isso representa, isso pode parecer um pouco abstrato falar em doutrina militar, mas isso representa transformações práticas grandes, um impacto grande, desde a forma dos treinamentos dos exercícios militares, na forma como se administra o exército, nas instruções da tropa, de quem você vai adquirir o material bélico, enfim, aí a maioria dos especialistas concordam que foi um impacto bastante grande no Exército Brasileiro. O Francisco falou da questão do cidadão-soldado, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi fundada a Liga da Defesa Nacional pelo Olavo Bilac, né? Que tinha aí a ideia de realmente, essa ideia do cidadão-soldado estava lá inerente a essa liga, o trabalho dessa liga que tinha como uma das bandeiras a implementação do serviço militar obrigatório. Então, pensar as Forças Armadas no Brasil, naquele período, né, até por conta dos movimentos nacionalistas, né, das ideias nacionalistas que estavam muito presentes nessa elite política e econômica do Brasil naquele momento, está ligado diretamente a pensar o papel das Forças Armadas, a repensar, né, o papel das Forças Armadas, levando em consideração a fundação da República, o papel das Forças Armadas dentro do país como uma das bases aí do Estado-nação. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ter, eu acho que um dos principais desdobramentos da guerra no Brasil, na questão do impacto sobre o Exército Brasileiro, vai ser a missão militar francesa, que veio para cá em setembro de 1919, né? Também fruto também da atuação aí da diplomacia brasileira. E lembrando também, só fazendo um contexto, que já se aventava, né, a ideia de trazer uma missão estrangeira para treinar o exército, mas naquela época
época, antes da guerra, né, havia uma tendência para chamar alguém, uma missão do exército alemão, né? Lembrando aí que a Alemanha estava, como parecia antes da Primeira Guerra Mundial, com uma potência militar importante, por conta da guerra franco-prussiana, enfim, e dessa derrota que impôs a França. Então, a Alemanha aparecia como uma potência militar importante, como um exército de vanguarda, de ponta, enfim, com tudo que havia de mais atualizado em relação à indústria bélica. Então, o grande modelo, né, do exército brasileiro naquele momento, né, na maioria dos oficiais, era o exército alemão, né? Tanto que quando a guerra começa, a Defesa Nacional, que vai ser uma revista que vai ser feita pelos chamados jovens turcos, né? São os oficiais brasileiros, né? Que naquele período tinham uma ligação muito grande com a Alemanha, né? Eles vão defender a Alemanha naquela guerra. Então eles vão assumir uma postura, né? Eram conhecidos como germanófilos, né? Por serem favoráveis à Alemanha, por defenderem a Alemanha contra acusações que apareciam na imprensa brasileira naquele período. Então, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra favoreceu, né, e a proximidade diplomática que o Brasil vai ter com os países aliados, né, vai favorecer a vinda dessa missão militar, né, que tinha aí militares franceses à frente da formação de alguns órgãos dentro das Forças Armadas, como o Estado-Maior, de aperfeiçoamento de oficiais, de intendência veterinária. E aí, como o Francisco falou, o principal objetivo dessa missão era, além de favorecer a compra de materiais, privilegiar, né, a indústria francesa na hora de comprar armas e outros equipamentos militares, era ajudar nessa renovação do treinamento, da organização das Forças Armadas. Essa missão militar francesa, ela foi responsável não só por treinar os oficiais, os militares, né, melhorar questões de tática, né, mas também na reorganização das Forças Armadas, na reestruturação dessas forças. Então, essa missão militar, que tinha previsto inicialmente 4 anos de duração, ela vai durar 20. Então, ela vai atravessar aí a década de 20, vai sobreviver, né, à Revolução de 30. Então, ela vai ter aí uma participação importante na profissionalização e na modernização do Exército Brasileiro. Então, vai ajudar na aperfeiçoamento da instrução militar, como eu disse, vai elaborar novos regulamentos, vai ajudar na criação, por exemplo, do Conselho da Defesa Nacional, que depois vai virar o Conselho de Segurança Nacional, né? Vai reorganizar todo esse aparato burocrático do Exército naquele momento, né? Então, ela vai ter uma participação muito importante, né? E um detalhe, né, que teve esse acordo entre o governo federal, né, e o governo francês para vir essa força militar, mas apesar desse acordo e dos benefícios que trouxe, teve uma série de turbulências, de choques entre os oficiais franceses que estavam aqui e os oficiais brasileiros, né? Principalmente pela questão eram oficiais que eram mais jovens do que os oficiais brasileiros em geral, né? Que tinham uma experiência de guerra, eram pessoas que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial, e vai ter uma espécie de choque de gerações dentro dessa missão militar, nesse primeiro momento, né? Fora também as resistências por conta do envolvimento do Exército diretamente nas questões políticas do Brasil, né? Então, a partir da década de 20, que culminou no golpe de 1930, então tem toda não foram só flores dessa missão militar francesa no Brasil, teve aí uma série de entraves e de problemas com os oficiais do Exército Brasileiro. A guerra também diminuiu o comércio internacional de produtos de consumo, já que o foco das economias tornou-se a guerra. Isso incentivou a indústria brasileira, que passou a suprir a demanda interna por produtos industrializados com o desenvolvimento dos primeiros centros industriais. Recomendações de leituras para quem ouviu até o final, se interessou. Se vocês tivessem que recomendar, vamos colocar assim, 2 livros para cada um de vocês. O que vocês recomendam para quem está ouvindo e quer começar a estudar o Brasil na Primeira Guerra Mundial? Eu recomendo fortemente o livro do Francisco Vinhosa. É um livro de 1990, né? Foi ganhador do prêmio HGB na época, né? O chamado Brasil na Primeira Guerra Mundial. Ele teve uma nova edição agora para a Biblioteca do Exército. Eu acho que é um livro importante para quem quiser conhecer um pouco, principalmente da participação diplomática do Brasil na Primeira Guerra. Então é um livro bem completinho, acho que é fundamental para quem quer começar a estudar, enfim,
conhecer um pouco mais sobre como a Primeira Guerra impactou o Brasil. E eu recomendo também o livro do Cristiano Henrique Debrun, Missão Médica Brasileira na Primeira Guerra Mundial, também pela Biblioteca do Exército. Né? Esse livro é fruto da tese de doutorado do Cristiano, que ele defendeu na PUC do Rio Grande do Sul, e ele estudou a fundo a missão médica que atuou no Brasil, na França naquele período, e é um estudo bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada. Então, eu recomendaria um livro do professor Carlos Darós, que também chama o Brasil na Primeira Guerra Mundial, mas que tem o subtítulo A Longa Travessia, especialmente em relação às operações militares de fato, né? Aos combates, aos navios utilizados, aviões, etc. É uma ótica, ele é militar, né? Então uma ótica também bastante de um militar. E vou recomendar também um livro de um outro militar, mas esse bastante atípico em relação ao Exército Brasileiro, especialmente nos dias de hoje, que é um livro do historiador Nelson Werneck Sodré, ao qual tenho grande admiração, que chama-se História Militar do Brasil. E esse é especialmente para um contexto geral do Exército Brasileiro, né? Ele vai do Brasil colônia até, enfim, o século XX, e menos específico sobre a Primeira Guerra Mundial, no entanto, mas eu acredito que esse contexto todo que a gente comentou e que é importante, evidentemente, para a Primeira Guerra Mundial, é muito bem tratado pelo Sodré. Então é isso, gente. Vamos começar pelo Francisco. Francisco, alguma consideração final? Não, só agradecer novamente a participação, ao convite que você fez, aos ouvintes que vão escutar. É sempre um prazer. Agradecer também, evidentemente, a Lívia, que falou com grande propriedade sobre o tema aí. Gostei muito de escutar ela. E Lívia, qual a sua consideração final? Também gostaria de agradecer, né, ao Francisco por ter dividido aí a mesa, vamos dizer assim, comigo. Foi muito interessante escutar também as contrapartidas que você trouxe, né? E dizer que eu recomendo fortemente para quem gosta de história estudar a Primeira Guerra Mundial, o impacto que a Primeira Guerra Mundial teve no Brasil. Geralmente as pessoas focam muito na Segunda Guerra Mundial, né, de como a Segunda Guerra Mundial teve uma importância para o país, mas ainda há um grande campo de estudos sobre os desdobramentos da Primeira Guerra no Brasil. Então fica a dica para quem quiser fazer aí uma especialização, fazer um doutorado, um mestrado em relação a isso, que tenha longa vida os estudos sobre a Primeira Guerra Mundial no Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio você encontra no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Segue a gente lá no Instagram, @brigahistoria, e claro, não se esqueçam de apoiar a gente lá em apoia.se/brigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.